Solo Leveling: Rise from the Shadows é o nome da segunda temporada deste anime que toda a gente anda a falar. Eu só comecei a vê-lo recentemente, mas foi muito difícil parar até já não ter mais episódios para ver. Felizmente tenho a manhwa porque eu quero saber o que é que vai acontecer a seguir e a terceira temporada ainda nem foi confirmada, por isso eu não vou ficar à espera. E tenho a dizer que apesar de ter gostado desta temporada, não gostei tanto como da primeira. Sim, as lutas continuam fenomenais, a batalha final na ilha de Jeju foi incrível e quando o Rei Formiga apareceu eu congelei. Tal como os caçadores. Mas para crédito deles, se eu estivesse na sua posição, eu teria feito muito mais do que congelar e eu não tenho a certeza se tenho uma mochila grande o suficiente para as mudas de roupa que ia precisar. Contudo, eu senti que o foco desta temporada estava mais no mundo e não tanto nas personagens. O Jinwoo aparece muito mais tranquilo, ele começa a confiar nos outros caçadores e apesar de saber que não precisa deles para terminar as raids, ele também não é arrogante em relação a isso. Por isso daquilo que eu disse no meu vídeo sobre a primeira temporada, dele vir a perder a sua humanidade, parece que não vai dar em nada. Mas ao mesmo tempo são-nos dados indícios que ele pode já nem ser humano. Sinceramente, eu já nem sei o que pensar. Para mim, a questão é que a Rise from the Shadows trouxe muitas questões novas. O que é bom, manter a coisa dinâmica, novas personagens, novos perigos, novos mistérios, mas não conseguiu acompanhar isso com o desenvolvimento das personagens. Se calhar isto que eu vou dizer me vai dar alguns problemas, mas um bocado como o Attack on Titan. As primeiras temporadas eram demasiado focadas em estabelecer e expandir o mundo, com um monte de mistérios à mistura, e os personagens não tinham assim grandes dilemas internos. Toda a gente sabia o que queria e agia de forma a alcançar o seu objetivo. Para mim, só na quarta temporada, quando o Eren se torna uma personagem mais complicada, é que eu me fascinei por este anime. E o Solo Leveling fez ao contrário. Estabeleceu primeiro as personagens, mais especificamente o Jinwoo, os seus conflitos, e é graças a isso que agora, apesar do foco não estar na personagem, eu continuo investido nesta história. Até porque os mistérios que eles estabelecem são bons. Como já referi a toda aquela questão de o Jinwoo ser humano ou não, o aparecimento do pai dele depois de ter estado imensos anos desaparecido e voltar com um poder enorme, temos os literais glitches e o poder do sistema que parece não ter limites. Eu continuo a dizer que isto é tudo um jogo. Continuo a não gostar dessa resposta, mas é a única que eu consigo arranjar. E por muito bons que sejam estes mistérios, é óbvio que eles não vão ter uma resposta nesta temporada. Muitos deles são setups de coisas que vão ser relevantes mais à frente, por isso giro, mas não acrescenta muito à temporada em si. E eu tenho visto alguns comentários online sobre o facto de haver coisas da manhwa que foram omitidas, principalmente lá mais para o final da temporada, mas eu acho que eles estão a guardar isso mais para a frente, para não nos apresentarem um monte de coisas de repente, mesmo antes de finalizarem esta parte da história. Para além disso, já nos tinham dado coisas suficientes pelas quais ficar à espera, por isso não precisávamos de mais. Apesar disso, ela não deixou de estar repleta de momentos que me deixaram no limite do meu sofá. As lutas foram ainda mais intensas do que na primeira, e para mim uma das melhores partes foi o suspense de como é que os outros caçadores de rank S iam reagir ao poder do Jinwoo. Será que iam achar estranho ele continuar a subir de nível quando supostamente isso é impossível? Será que iam desconfiar da natureza dos seus poderes depois de descobrirem que ele era capaz de trazer os mortos de volta? Ou sentirem-se ameaçados por um novato que apareceu do nada e imediatamente os ultrapassou a todos? E apesar destas serem todas hipóteses para criar conflito, nenhuma delas acontece. Eles aceitam o mais recente caçador do seu nível sem problema. Isso é mau? Não necessariamente, até porque esse não é o foco da história. Eles já têm que enfrentar monstros tão fortes e perigosos que terem um aliado novo é o mais importante para eles. E ver a relação do Jinwoo a crescer com os outros caçadores é uma das melhores partes desta temporada. Porque ao contrário do que acontecia na anterior, ele já não está sozinho e é bom ver essa mudança, ao mesmo tempo que ficamos a conhecer os caçadores mais importantes da Coreia. Sim, da Coreia. Fui o único que não tinha percebido que isto se passava na Coreia. Como é um anime, eu assumi que se passava no Japão e se calhar deixei escapar qualquer referência sobre a Coreia. Mas foi um choque para mim quando eles de repente introduziram os caçadores do Japão e eu fiquei tipo, então mas não são estes? É que este anime, apesar de ser feito no Japão, é baseado numa manhwa, a versão coreana das mangás. Eu não sabia disto e é por isso que no outro vídeo eu disse que ia ler a mangá. Foi um erro meu. Peço desculpa. E para mim, esta revelação abriu uma caixa de Pandora sobre a relação entre os dois países e como isso afeta esta adaptação. Eu não vou entrar em grande detalhe, até porque não tenho conhecimento para me sentir confortável a fazê-lo, mas basicamente os dois países têm uma má relação devido àquilo que o Japão fez ao povo coreano durante a Segunda Guerra Mundial, e por isso na manhwa os caçadores japoneses não são representados da maneira mais positiva, mas como é o Japão que está a adaptar a história, eles não se querem representar de uma forma negativa e por isso alteraram umas coisas. Ainda assim, acho que isso não afeta muito a história do anime, mas deixou-me ainda mais curioso para ir ler a manhwa. E toda esta relação entre o Japão e a Coreia acho que nos deu um cheirinho de algo que se vai tornar muito mais relevante nesta história. A política por trás dos caçadores de cada país e o impacto que a revelação do poder do Jinwoo vai ter nisso. E apesar de não gostar muito quando a política se mete nestas coisas, porque tenho alguma dificuldade em acompanhar às vezes, eu acho que pode trazer novos conflitos interessantes. Ao contrário da segunda temporada, que deixou bem clara a direção que a segunda iria ter, esta acaba com um monte de possibilidades em aberto e eu adoro isso. Já conhecemos as personagens, percebemos a dinâmica do mundo, agora vamos explorar novas possibilidades. Mas se acham que eu vou esperar pela terceira temporada, estão muito enganados. Até porque eu já mencionei
Creio que a adaptação tomou muitas liberdades com o material original, por isso mais uma razão para querer ler a manhwa e descobrir essas diferenças. Mas, e vocês? Gostaram da segunda temporada de Solo Leveling? Acham que foi melhor ou pior do que a primeira? Estão entusiasmados por uma possível terceira temporada? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo, até à próxima.